E aí, voltando para o nosso querido Jadilson, nosso primeiro entrevistado, e Jadilson, você falou bastante sobre a história da rádio, falou bastante sobre a história da rede, e inclusive em alguns momentos até se emocionou, e é emocionante mesmo. E a história pessoal do Jadilson Moraes, né? Aquele homem que nasceu num contexto de roça, se tornou um grande empresário dentro de toda a Bahia e agora é o CEO de uma instituição como essa, que é a Rede EBM. Qual é a história do homem Jadilson Moraes? Godoy, a minha história é uma história simples, como a história de muitos, mas eu nasci no município de Ibicaraí, Bahia, em um lugarejo chamado Itaiá, hoje é Itaiá. Não é? Quando foi em 1957, o meu avô veio para essa região, saiu lá de Ibicuí, daquela região ali, Ibicuí, Ibicaraí, e veio para o extremo sul, e ele comprou naquela época, em 57, não é? Ele comprou uma área de terra ali entre Jardim Novo, que era Rancho Queimado, e Santo Antônio, o Palmeiras. E ele desbravou aquela área, ele, meu pai, os irmãos do meu pai, Edisalvo, Odovaldo, Vavá. E eu vim para a região com 3 aninhos de idade, criança. Né? Aí meu pai morou em Rancho Queimado, depois Cachoeira do Mato. Cachoeira do Mato, quando ele assumiu a prefeitura, nós fomos para Alcobaça. Eu fui para Alcobaça com 12 anos. A minha pré-adolescência foi Alcobaça. Né? E com 17 anos eu fui estudar em Conquista. E meu pai tinha vontade que eu fosse um médico militar. Aí ele falou, não, você vai para Salvador, vou botar a família em Salvador e você vai estudar no colégio militar. Eu estudei no colégio militar naquele tempo científico, não é? Mas devido ser 10 filhos e teve um período muito difícil economicamente, e eu tive que deixar o colégio militar para ajudar meu pai, não é? Manter toda a família em Salvador. Eu saí do colégio, eu tinha um tio que era coronel na época, Domingos, e pedi a ele se ele podia me ajudar a conseguir uma placa de táxi. E ele me ajudou a conseguir essa placa. Aquela época que uma placa de táxi custava quase o preço de uma casa, né? Valia mais do que o carro. E eu consegui essa placa. E aí eu fui dirigir táxi em Salvador e estudar à noite. Antes eu estudava no colégio militar, saí do colégio militar para fazer o último ano à noite. Eu trabalhava de táxi durante o dia e à noite o colégio. E obedecendo, porque eu sempre fui obediente aos meus pais, e isso eu quero dizer para todos os que nos ouvem, filhos, que obedeça a seus pais. É uma dádiva e é uma ordenança de Deus. Obedeça aos seus pais. Reconheça-os e valorize. Então, eu estudava à noite e fui fazer vestibular para medicina. Eu tentei medicina 3 anos. 3 anos eu tentei medicina. Naquela época existia o quê? Naquela época existia a primeira opção e a segunda opção. E na primeira vez que eu fiz o vestibular, eu passei em farmácia, segunda opção, não quis. Na segunda vez eu passei em processamento de dados, na segunda opção. Uma faculdade lá no Rio
no Rio Vermelho, no bairro Rio Vermelho, Salvador. Também eu matriculei, fiquei lá por volta de 3 meses, não gostei e saí.